Você já se perguntou por que Satanás amaria tanto uma igreja? E se eu te dissesse que existe uma igreja tão eficaz para os planos do inimigo que ele não precisa destruí-la, mas sim promovê-la? Essa igreja não precisa atacar a fé diretamente. Ela faz algo ainda mais perigoso. Desvia milhões de pessoas enquanto elas acreditam estar seguindo a Deus. Neste vídeo, vou revelar quais são os sinais dessa igreja e por que Satanás a ama tanto. Mais do que isso, vou te mostrar como você pode escapar dessa armadilha espiritual. Fique comigo até o fim, porque o que você vai descobrir pode transformar completamente a sua vida espiritual. Desde o início, Satanás nunca precisou atacar a fé de forma direta. Ele sempre preferiu usar o engano sutil, distorcendo a verdade de Deus. Em 2 Coríntios 11:14, somos alertados. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso significa que o inimigo não precisa destruir a fé abertamente. Ele pode simplesmente infiltrá-la, corrompendo sua essência. Mas por que Satanás amaria tanto uma igreja? A resposta é simples, porque ela faz o trabalho dele sem que ninguém perceba. Essa igreja mistura verdades bíblicas com práticas enganosas, criando uma aparência de santidade. As pessoas acreditam estar servindo a Deus, mas estão sendo lentamente afastadas dele. Jesus já nos alertou sobre isso em Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Agora a questão é, como identificar essa igreja que Satanás ama e escapar desse sistema de engano? Satanás é astuto. Ele sabe que a maneira mais eficaz de afastar as pessoas de Deus não é através do ataque direto, mas pelo engano sutil. Por isso, ele não precisa destruir certas igrejas. Ele as apoia porque elas já estão fazendo o trabalho dele. Mas como isso acontece? Vamos analisar 3 estratégias que tornam essa igreja tão eficaz para os planos de Satanás. Em 2 Timóteo 4:3-4, Paulo nos adverte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos e juntarão mestres para si mesmos, conforme os seus próprios desejos. Essa igreja prega aquilo que as pessoas querem ouvir. Ela foca em mensagens de prosperidade, milagres instantâneos e bênçãos sem esforço. O arrependimento, a santidade e a obediência a Deus são colocados de lado, porque não atraem multidões. Satanás ama essa igreja porque ela apresenta um evangelho confortável, onde não há transformação real. As pessoas permanecem presas em pecados, acreditando que estão espiritualmente seguras. Elas são incentivadas a buscar bênçãos e recompensas materiais, esquecendo o verdadeiro propósito da fé, uma vida de entrega total a Deus. Outra estratégia sutil é a idolatria disfarçada. Nessa igreja, líderes espirituais são colocados em pedestais. Suas palavras são vistas como absolutas, muitas vezes acima da própria Bíblia. Além disso, objetos ungidos como toalhas, rosas, águas ou óleos são vendidos como ferramentas para alcançar milagres. A fé, que deveria ser depositada exclusivamente em Jesus, passa a ser transferida para objetos e rituais. Essa prática contraria diretamente o ensinamento bíblico. Em 1 Timóteo 2,5 está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Satanás se alegra porque essa igreja desvia o foco das pessoas. Em vez de buscarem um relacionamento profundo com Deus, elas se tornam dependentes de líderes e de elementos físicos, perdendo a essência da verdadeira fé. O medo é uma arma poderosa. Nessa igreja, o medo é usado como ferramenta de controle. Os líderes afirmam que, se a pessoa não obedecer às orientações ou não fizer sacrifícios financeiros, estará sob maldição ou afastada da proteção de Deus. Esse ambiente de medo e culpa faz com que muitos permaneçam presos nesse sistema. Eles têm medo de sair, de questionar ou de buscar a verdade em outro lugar. Jesus nunca usou o medo para controlar. Pelo contrário, ele convidava as pessoas com amor. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Satanás ama essa igreja porque ela cria um ciclo de dependência. As pessoas não aprendem a confiar em Deus de forma autêntica. Elas vivem cercadas por regras e campanhas
que apenas favorecem os interesses de líderes gananciosos. Uma igreja que Satanás ama é aquela que transforma o poder de Deus em espetáculo. Shows de exorcismos públicos, profecias genéricas e curas mirabolantes são exibidos para impressionar. Em Mateus 7, 22, 23, Jesus alertou: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Essas manifestações podem parecer espirituais, mas são vazias. Elas desviam o foco da verdadeira adoração. O que deveria ser um momento de intimidade com Deus vira um show para atrair multidões. Satanás se agrada disso, porque o espetáculo substitui a verdadeira busca por Deus. Pessoas são levadas a crer que estão participando de algo grandioso, mas na verdade estão presas em uma ilusão. Essa igreja explora o desespero das pessoas. Elas são incentivadas a dar grandes ofertas financeiras com promessas de bênçãos em troca. Campanhas de sacrifício financeiro prometem curas, prosperidade e solução de problemas. Mas Deus nunca colocou preço nas suas bênçãos. Em Isaías 55, 1, lemos: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Satanás se alegra porque essa igreja transforma a fé em moeda de troca. A fé genuína, que deveria ser baseada no amor e na confiança em Deus, é distorcida em um sistema de compra e venda de milagres. Essa igreja incentiva a ideia de que só ela tem a verdade. Outras igrejas são desacreditadas e os membros são desencorajados a buscar conhecimento fora daquele círculo. Isso cria isolamento espiritual. Jesus, no entanto, ensinou a unidade no corpo de Cristo. Em João 17, 21, ele orou: que todos sejam um como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Satanás ama essa estratégia porque ela divide o povo de Deus. Uma igreja isolada se torna vulnerável e manipulável. Os membros não têm liberdade para questionar ou crescer espiritualmente. Agora você consegue entender por que Satanás ama tanto essa igreja. Ela não precisa atacá-lo. Pelo contrário, ela reforça seus planos, afastando as pessoas de Deus de forma sutil e perigosa. Mas como escapar dessa armadilha espiritual? 1. Volte-se para a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única fonte segura de verdade. Em Atos 17, 11, os bereanos foram elogiados por examinarem as Escrituras para confirmar se o que ouviam era verdadeiro. Não aceite ensinamentos sem conferir se estão alinhados com a palavra de Deus. 2. Observe os frutos. Jesus nos ensinou em Mateus 7,16. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Uma igreja genuína produz frutos de amor, humildade, serviço e transformação de vidas. 3. Rejeite o medo e o controle. Deus não opera através do medo. Em 2 Timóteo 1,7 está escrito: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se você está sendo controlado pelo medo ou culpa, saiba que isso não vem de Deus. 4. Busque um relacionamento direto com Deus. Você não precisa de intermediários, objetos ungidos ou sacrifícios financeiros para se aproximar de Deus. Jesus é o único caminho. João 14:6 declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora eu te convido a refletir. Será que você tem seguido a Deus de forma verdadeira ou tem sido levado por práticas que desagradam a Ele? Assim como Jesus alertou, precisamos estar atentos aos sinais e buscar discernimento para não cair em armadilhas espirituais. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que exalta a Deus acima de tudo, permanece firme na palavra e vive o amor de forma genuína. Diante de tudo o que vimos, fica claro por que Satanás ama tanto essa igreja. Ela já faz o trabalho que ele deveria estar fazendo. Ao distorcer a palavra de Deus, manipular emoções, explorar financeiramente os fiéis e substituir a verdadeira fé por rituais e objetos, essa igreja se torna uma poderosa ferramenta de engano. Mas você não precisa permanecer preso a esse sistema. Deus te chama para viver em liberdade na verdade e na graça. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Hoje,
você tem a oportunidade de abrir os olhos e romper com qualquer prática ou ensinamento que não esteja alinhado com a palavra de Deus. Agora eu te pergunto, você está pronto para buscar a verdade e viver uma fé genuína livre de enganos?